Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. A gente estava vendo sobre adjetivo. A gente viu ali um pouquinho sobre definição, classificação, morfologia, formação e tal. Hoje, deixa eu botar aqui, a gente vai entrar flexão. O adjetivo, ele é muito parecido com o substantivo na flexão. Vou passar umas comparações aqui para vocês. Vamos lá. Eu só queria dar uma olhadinha antes com vocês. Eu sei que na última aula eu expliquei sobre adjetivo composto, mas eu queria dar mais uma passada, porque o adjetivo composto vai ser importante. Na maioria das formas de flexão, a gente tem diferenciações entre flexionar um adjetivo simples e um composto. Então, só para a gente revisar e dar uma olhadinha novamente como é que funciona o adjetivo composto, como é que eu identifico. É bem fácil, né? O adjetivo composto é formado por dois ou mais elementos, ou seja, eu vou ter dois radicais, lembra que eu falei? Esse pode ser separado por hífen ou não. É diferente da locução adjetiva que nem a gente viu. A locução adjetiva ela vai ser uma preposição mais um substantivo ou um advérbio, certo? Por exemplo aqui, ó, botas de couro. De couro é uma locução adjetiva, não é? Botas, substantivo, de couro, não está dando a característica da bota? Por isso que a gente chama de locução adjetiva. Preposição mais substantivo, dando característica a um substantivo. Moedas de ouro, mesma coisa, substantivo moedas, de ouro. Tá adjetivando, ou seja, dando uma característica a moedas, então locução adjetiva. Ó, se eu disser assim, ó, o andar debaixo. O andar, no caso, substantivo, e debaixo, ó, preposição mais advérbio. Debaixo é uma locução adjetiva para andar, porque está dando uma característica do andar. Já o adjetivo composto, ele pode ser um adjetivo mais outro adjetivo, um adjetivo mais um substantivo mais um adjetivo, ou um substantivo mais outro substantivo. Parece meio complicado, mas não é. Essa é a principal diferença, tá? A locução adjetiva tem uma preposição mais um substantivo ou um advérbio, e o adjetivo composto, ele vai ser a junção disso que eu falei agora. Ó, se eu digo assim, ó, azul, claro, eu tenho aqui azul, que é um adjetivo, e eu tenho claro, que é outro adjetivo. Então, a junção de dois adjetivos, adjetivo composto. Rosa, choque. Eu tenho aqui o substantivo que está sendo usado como adjetivo, rosa, certo? Cor de rosa. E choque, também que é um substantivo, só que está dando característica ao tipo de cor de rosa. Eu tenho verde, que é um adjetivo, e abacate, que é um substantivo, mas está sendo usado como adjetivo, porque é o tipo de verde. Então, aqui eu tenho adjetivo mais adjetivo, aqui eu tenho substantivo mais substantivo, aqui eu tenho adjetivo mais substantivo. Então, isso é o adjetivo composto, essa é a principal diferença. Por que a gente vai ver isso? Porque o adjetivo composto, que nem eu falei, as formas de flexionar dele são um pouco diferentes. Então, quando eu tenho um adjetivo referente à cor, ele é invariável quando ele é um substantivo adjetivado. Ou seja, o substantivo está tendo a função de um adjetivo. Aí, nesse caso, ele vai ser invariável. A gente já vai dar uma olhadinha aqui. Segundo Celso Cunha, como substantivos, adjetivos podem flexionar-se em número, gênero e grau. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, então, em número. Que nem eu falei para vocês, eu vou estar sempre fazendo a diferenciação entre adjetivo simples e adjetivo composto, porque a gente tem uma diferença ali. É simples, mas é bom deixar bem claro. Que nem a gente já viu, o número não vai mudar, vai ser singular e plural. Singular para um, plural para mais de um. Então vamos lá, vamos começar pelo adjetivo simples. Se eu tenho um adjetivo simples, belo, no singular, qual que seria o plural? Bem tranquilo, belos, certo? Amarelo, amarelos. Agora o adjetivo laranja, quando eu passo para o plural, ele continua sendo laranja, ou seja, ele não flexiona. Ele não existe, comprei calças laranjas. Não existe. Por quê? Porque laranja é derivado de um substantivo. E quando, isso em cor, tá? Quando um adjetivo que define cor é derivado de um substantivo, ele não flexiona. Por isso que o plural de laranja, no caso cor, vai ser também laranja. Eu digo tanto assim, ó, comprei uma blusa laranja, como eu falo também, comprei blusas laranja. Então ele não flexiona. Já começa aí uma diferenciação. O adjetivo composto é o seguinte, ele nunca vai flexionar o primeiro. Na verdade tem exceção, depois eu vou passar para vocês. Mas ele não flexiona o primeiro, ele flexiona o segundo. Então eu tenho aqui, ó, no singular, posso falar assim, ó, consultório médico-cirúrgico. Se eu falar no plural, consultórios médico-cirúrgicos. Vocês podem ver que flexionou aqui para o plural só os cirúrgicos, a segunda palavra. Aí você pode perguntar, tá, mas cirúrgico não vem de cirurgia, que também não é um substantivo? É, mas nesse caso aqui não é cor, por isso que eu falei. O adjetivo, quando caracterizar cor, aí sim, se ele for um adjetivo que veio de um substantivo, ele não flexiona. Mas caso não seja cor, essa regra não se aplica. Aqui no adjetivo composto, quando eu sempre vario o segundo, e quando eu tenho aqui, ó, o adjetivo médico-cirúrgico, no plural fica médico-cirúrgicos. Por que que os cirúrgicos varia? Porque ele não é cor.
Eu tenho aqui, ó, amarelo claro. Amarelo claro. Os dois são adjetivos. Nenhum varia do substantivo. Então, quando eu passo para o plural, como é que fica? Amarelo claros. O segundo flexiona. O primeiro não. Por que o segundo flexiona? Porque ele é um adjetivo. Ele não é um substantivo. Então, nos adjetivos compostos, vai flexionar sempre o segundo. A não ser que ele seja cor e seja derivado de um substantivo. Ó, por exemplo aqui, quando eu digo verde, oliva, verde é um adjetivo e oliva deriva de um substantivo. Quando eu vou flexionar para o plural, o que acontece? Ele não flexiona, ele mantém. Pela regra, flexionaria o segundo. Mas como é cor e a segunda palavra vem de um substantivo, ele não vai flexionar. Então, verde, oliva no singular, no plural continua. Verde, oliva. Por quê? Porque deriva de um substantivo. Vamos dar uma treinada aqui então. Se eu digo assim, ó, comprei um uniforme rosa, como é que ficaria no plural? Comprei uniformes rosa. Por que o rosa não varia? Porque rosa vem do substantivo. É cor de rosa. Então, por isso que ele não varia. Rosa vem do nome da flor. Por isso que não varia. É um substantivo. Se eu digo no singular, sujei minha meia amarelo ouro, pela regra, a gente teria que variar o ouro, certo? Mas ouro não vem de um substantivo, então por isso que não vai flexionar. Sujei minhas meias amarelo ouro. Então ele não flexiona, porque ouro seria a palavra que deveria flexionar, vem do substantivo, certo? Essa observação eu botei porque pode causar confusão. Azul celeste e azul marinho, a gente também não vai flexionar. Por que a gente não flexiona? Porque celeste vem de céu e marinho vem de mar. Então lembra que eu falei? Quando no adjetivo composto a segunda palavra vier de um substantivo, ela não vai flexionar. Por isso que azul celeste, no plural fica azul celeste, porque celeste vem de céu. Azul marinho, no plural fica azul marinho, porque marinho vem de mar. E eu tenho outra exceção que é o surdo-mudo, e daí vai flexionar as duas palavras. Se eu digo assim, ó, precisamos auxiliar o surdo-mudo, no singular, e se eu falo no plural, precisamos auxiliar os, aí eu vou flexionar as duas. Surdos, mudos. É uma exceção. Surdo-mudo vai ficar surdos, mudos. Então vamos lá, gênero, mesma coisa, masculino e feminino, certo? Só que eu tenho dois tipos. Eu tenho biformes e uniformes. O que é isso? A gente está mais acostumado com biformes. O que é biformes? Duas formas. Bi, duas, formes, formas. Então, eu tenho uma forma pro masculino e outra pro feminino. Por exemplo, se eu digo bom pro masculino, pro feminino, como é que eu digo? Boa. Se eu digo formoso pro masculino, como é que eu digo pro feminino? Formosa. Se eu digo lindo pro masculino, como é que eu digo pro feminino? Linda. Isso é biforme, tem duas formas. Vai ter uma forma pro masculino e outra pro feminino. Uniformes, como é que funciona? Só tem uma forma, tanto pro masculino quanto pro feminino. Eu digo o homem feliz e eu também digo a mulher feliz. Ela não vai flexionar conforme o gênero, porque feliz é uniforme, só tem uma forma. Mesma coisa fiel. Homem fiel, mulher fiel. Homem excelente, mulher excelente. Então, biformes, duas formas, uniformes, só uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Certo? Regra geral é que os adjetivos uniformes são aqueles terminados em A, E, L, AR, OR, S, Z e M. Regra geral. E aqui, no caso da flexão de gênero, mantém a regra no adjetivo composto. Qual é a regra? Mantém o primeiro e flexiona o segundo, exceto quando for cor e o segundo termo vier de um substantivo. Se eu digo assim, ó, paletó amarelo claro, o claro está concordando com o paletó, que está no singular, só um, e que está no masculino, é o paletó, e não a paletó. Por isso que é amarelo claro. Quando eu falo camisetas amarelo claras, por que ficou claras aqui? Como eu falei, adjetivo composto, quando eu flexiono sempre o segundo. Mantenho o primeiro, flexiono o segundo, certo? A não ser que seja uma cor e o segundo venha de um substantivo. Nesse caso aqui, ó, camisetas amarelo claras. Por que não é amarela? Porque o primeiro mantém. Por que é clara? Porque é camiseta, é a camiseta, ou seja, feminino, certo? E por que é claras, no plural? Porque é camisetas, mais de um. Então, flexiona o segundo, mantém o primeiro, certo? Consultório médico cirúrgico. Por que é cirúrgico? Porque é masculino e porque é singular. E médico não flexiona de qualquer forma. E quando eu digo luvas, é a luva, ou seja, feminino, e luvas, plural. Então, médico-cirúrgicas. Médico mantém, flexiona o cirúrgicas. Vai concordar em número, plural, vai concordar em gênero, feminino. A flexão do adjetivo em grau parece meio complicado. Eu fiz esse organograma para a gente ter um panorama geral. Eu vou entrar agora um por um. Vamos ter dois tipos. Dois tipos de flexão em grau. Comparativo e superlativo. Vamos ver como é que funciona. Então vamos lá. Começar pelo comparativo. O comparativo é uma comparação direta. Eu vou comparar alguém ou algo diretamente com alguém ou algo, ou comparar uma característica direto com outra característica deste mesmo. Vamos lá?
Eu tenho três tipos, tá? Inferior, igual e superior. Inferioridade, pode dar uma olhadinha. Pedro é menos estudioso do que Paulo. Eu estou comparando diretamente Pedro com Paulo. Eu estou comparando a característica estudioso de Pedro diretamente com a característica estudioso de Paulo, dizendo que ele é menos estudioso do que Paulo. E eu também posso comparar duas qualidades do mesmo. Por exemplo, Pedro é menos inteligente e estudioso. Eu estou comparando diretamente a característica inteligente e a característica estudioso de Pedro, dizendo que ele é mais estudioso e menos inteligente. Igualdade segue no mesmo padrão. Eu posso tanto comparar uma característica de algo ou alguém diretamente, por exemplo, Pedro é tão estudioso como Paulo. Estou comparando a característica estudioso de Pedro com a característica estudioso de Paulo, dizendo que Pedro é tão estudioso quanto Paulo, ou seja, os dois têm uma igualdade quanto a característica estudioso. Ou eu posso, de novo, comparar duas características de Pedro. Pedro é tão inteligente quanto estudioso. Estou comparando a característica inteligente e a característica estudioso de Pedro, dizendo em igualdade. E eu tenho superioridade, ou seja, uma característica é maior que a outra. Ou certa característica de alguém para com o outro. Por exemplo, Pedro é mais estudioso do que Paulo. Estou comparando a característica estudioso de Pedro com a característica estudioso de Paulo, dizendo que Pedro é mais estudioso que Paulo, dando superioridade. Pedro é mais inteligente que estudioso, comparando duas características de Pedro, inteligente e estudioso, dizendo que ele é mais inteligente do que estudioso. Pronto, fechou? Comparativo. Comparação direta de uma característica entre dois, ou comparação direta entre duas características do mesmo. Certo? Tranquilo? E a gente tem o superlativo, que apresenta o grau elevado de determinada característica ou em comparação à totalidade dos seres que apresentam a mesma. Aí a gente tem dois. A gente tem o absoluto e o relativo. O absoluto é quando ele apresenta um grau elevado de determinada característica. Ele não compara nada com ninguém. Ele fala diretamente de uma característica elevada para alguém, certo? Eu tenho duas formas. Eu tenho a sintética. Por exemplo, Pedro é inteligentíssimo. Eu não estou comparando a característica inteligente de Pedro com a característica inteligente de ninguém. Eu estou simplesmente dizendo que ele é inteligentíssimo. Isso que é o superlativo absoluto. Não é relativo a nada. Sintético, ou seja, eu vou pegar o adjetivo e adicionar um sufixo. É só uma palavra. Agora vamos ver o analítico. Que aí sim, aí eu vou usar um advérbio, que seria essa palavra modificadora aqui, e o adjetivo. Pedro é muito inteligente. Mesma coisa que dizer Pedro é inteligentíssimo. Mas nesse caso aqui, eu estou usando um advérbio, ou seja, uma palavra que aumenta o grau de inteligente, certo? Pedro é muito inteligente. Não é comparado a nada. Só estou dizendo que ele tem um grau elevado de determinada característica. Sintético, quando eu uso só o adjetivo, mais o sufixo, que daí fica uma palavra só. E o analítico, quando eu uso mais de uma palavra para dizer isso. Por exemplo, aqui, ó, muito inteligente. E eu tenho o superlativo relativo. Aí pode surgir uma dúvida, tá, mas qual é a diferença entre superlativo relativo para o comparativo? É simples. O comparativo, como eu falei, é uma comparação direta. Vou pegar a característica e comparar tal com tal, diretamente. E o relativo é com a totalidade dos seres que têm aquela característica. Vamos lá. Quando eu digo assim, ó, Pedro foi o colega menos leal que conheci. Eu tô pegando aqui, ó, e comparando Pedro com todos os colegas que conheci. É numa totalidade daqueles que eu conheci. Eu não tô especificando Pedro foi menos leal que João. Eu tô pegando a totalidade dos colegas que eu conheci e comparando com Pedro. E isso é o grau superlativo relativo, diferente do comparativo, que eu vou pegar tal ser e comparar diretamente com tal ser. Então, inferioridade e eu tenho superioridade. Pedro é o mais estudioso do colégio. Eu tô comparando Pedro com todos aqueles que estudam no colégio. Todos aqueles que estudam, Pedro é o mais estudioso. Então eu não comparo diretamente, e sim com a totalidade dos seres que apresentam aquela característica. Certo? Quanto a grau, eu tenho mais uma coisinha só, que é uma coisa que a gente já sabe, mas é bom frisar. Os adjetivos bom, mal, grande e pequeno, eles têm uma coisa diferente. Vou passar aqui pra vocês. Eu posso dizer assim, ó, Jorge é mais bom que Laura? Não. Mais bom, nesse caso aqui eu não posso usar. Por quê? Porque eu já tenho um adjetivo comparativo de superioridade que é específico. Ele se comporta de forma diferente, ele flexiona de forma diferente. Então ele não vai flexionar como os outros. Ele é anômalo, ele é diferente, ele tem a forma própria dele. Então nesse caso aqui, eu não vou usar mais bom, eu vou usar melhor. Então eu digo Jorge é melhor que Laura. O Jorge é pior, o Jorge é maior, o Jorge é menor. Eu não posso dizer mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno. Ou menos bom, menos mal, menos grande, menos pequeno. Tem um comparativo sintético deles, que é uma palavra só, melhor. Não é mais bom, não é mais mal, não é mais grande e não é mais pequeno. Mas isso não quer dizer que eu não posso usar mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno. Eu posso usar, só que é quando eu estou comparando com outra característica do mesmo ser, para não causar ambiguidade, ou seja, para não ter uma dúvida do que está sendo dito.
Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, Jorge é mais bom do que inteligente, porque eu estou comparando diretamente aqui, ó, a característica bom com a característica inteligente. Então, se eu falasse assim, ó, Jorge é melhor do que inteligente, às vezes ficaria meio difícil de entender o que eu estou querendo dizer. Mas quando eu falo é mais bom do que inteligente, eu estou especificando. Por isso que nesse caso eu posso usar. Eu posso usar mais grande quando eu vou comparar também com outra característica. Essa casa é mais grande que confortável. Então eu estou comparando a característica grande com a característica confortável. Por isso que nesse caso eu posso usar. Fora isso, eu sempre vou usar melhor, pior, maior, menor. Então, é isso que eu queria passar para vocês nessa aula. É até bastante coisa para gravar, mas não é tão difícil de entender. Vocês podem rever a aula, vocês podem pesquisar um pouco mais nesses links que eu vou deixar abaixo e vocês vão fazer a atividade, que vai reforçar bastante a aula. Tá bom então, gente? Muito obrigado por tudo, viu? E bons estudos para vocês.